Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar, né, esse muito especial, fechando aí o mês de janeiro, que é um mês dedicado para falarmos sobre saúde mental. E esse webinar vai ter um tema bem desafiador, talvez até um tema ousado, a gente falar sobre desvendando o futuro, estratégias poderosas para RHs construírem um 2024 de sucesso com saúde mental. Desvendando o futuro aí, não vamos fazer nenhuma mística aqui, mas vamos sim trazer duas especialistas no tema que estão aí no dia a dia dessa questão de RHs e de treinamento de lideranças, etc. Gente com bastante experiência, para a gente trocar a respeito desse momento desafiador, né, onde, desde o pós-pandemia, temos aí, né, a saúde mental como agenda do dia, como algo inegociável para as empresas, não só as empresas, como a sociedade como um todo, mas especificando aqui o quanto é importante a gente trazer essa temática para falarmos dos desafios que envolvem aí a saúde mental de colaboradores, de clima organizacional, desse ecossistema positivo para que a gente consiga enfrentar, né, o futuro tão desafiador que tem se mostrado, né? Eu sou Tiziana Paiva, sou head de saúde mental aqui na Starbem, que é um benefício de saúde, onde nós temos teleatendimentos de psicologia, nutrição e mais de 15 especialidades médicas. Então, você que não conhece, fica aí o convite para conhecer a nossa solução. E vamos que vamos chamar as nossas queridas para esse bate-papo aqui. Primeiramente, gostaria de chamar Cristiane Barreto, minha queridíssima colega conterrânea, formada pela Unifor como eu. Exatamente. Em paralelo, atuou por 20 anos com psicologia organizacional, sendo facilitadora de processos de gestão de pessoas e desenvolvimento humano, pós-graduanda em gestão de RH, com MBA em gestão empresarial, formação em terapia cognitivo-comportamental e mentora de executivos com formação em mentoring. Bem-vinda, querida! Obrigada, gente. Prazer estar aqui, né? Poder conversar mais, refletir sobre esse tema que é tão relevante. Agradeço demais o convite, viu? Obrigada, Cris. E também conosco, Tainan Ortega, Head de People da Golká, além de mãe da Liz, é formada também em psicologia, pós-graduada em liderança, inovação e gestão 4.0, atua em gestão de pessoas há cerca de 10 anos, área na qual iniciou aos 15 anos de idade como aprendiz e teve o privilégio de encontrar algo que faz brilhar os olhos, contribuir de maneira relevante para a jornada das pessoas. Curiosa e inquieta, busca criar soluções em conjunto, com foco principal em fornecer subsídios para que as pessoas e organizações performem com excelência e tenham sucesso. Bem-vinda, Thay! Olá, Tice, boa noite, Cris, Tice, todo mundo que está assistindo. Agradeço imensamente pelo convite, aí é um grande privilégio poder contribuir de alguma forma com a Starbem, né, e ter oportunidade aqui de compartilhar conhecimento, né, acho que nessa troca eu também vou aprender bastante, com certeza. Que ótimo, e vamos sugar a experiência dessas duas aí, que não é pouca, né, no bom sentido. E vão trazendo, né, seus comentários, suas dúvidas, a gente está acompanhando aqui no chat. Já pega um aviãozinho que tem por aqui, né, para mandar esse webinar. Se você está vendo a gravação, você está vendo ao vivo aqui com a gente, manda nos grupos aí de colegas, de RHs, de profissionais que possam vir vivenciar esse momento e aprender com a gente também, né? Queria trazer aqui uma primeira questão, quando a gente fala aí desse desvendando o futuro, né? Uma chamada aí bem para gerar curiosidade, né? Como assim, né? Que bola de cristal é essa? Mas eu acho que a gente pensa o futuro olhando o passado, né? É o olhar do retrovisor, né? A gente vai para frente, mas a gente fica de olho no passado. Então, talvez aí trazer um pouco, talvez, da experiência de vocês, se vocês puderem compartilhar
da onde vocês falam, né? No sentido de eu já vivenciei isso, aquilo, tais desafios e tal, para a gente dar esse pontapé inicial no nosso papo aqui. O que vocês acham? Perfeito. Bora, Thay, começa. Pode ser. Vamos lá, então. Como muito bem apresentado aí pela Tice, né? Um pouco da minha experiência. Hoje eu estou responsável pelo time de cultura e pessoas da Golcar, né? A Golcar, que é uma aceleradora de inovação e tecnologia. E aí a gente tem esse desafio de sempre entender qual é o nosso cenário atual, né? Qual é o nosso contexto atual, para onde está indo, mas de onde estamos vindo, né? Muito bem como a Tice trouxe. Quando a gente fala em tendência, sempre quando vai chegando o fim do ano, ali começam a pipocar diversas questões, né, relacionadas a tendências, o que está em alta, para onde a gente tem que olhar, né, o futuro que já começou. E aí a gente acaba sendo metralhado, assim, de informações, né, essa é a realidade. A gente acaba tendo acesso a muitas informações de fontes diferentes, mas eu, particularmente, não acredito muito nessa questão de virou o ano e mudaram totalmente as prioridades, né, das empresas, falando enquanto organização. De fato, eu não acredito que seja uma virada de chave tão assim do dia para a noite. Então, eu acredito sim que os nossos desafios de 2024 são desafios similares aos de 2023, talvez os de 2022, que a gente tem que continuar olhando para as pessoas, como a gente pode fornecer subsídio para essas pessoas performarem bem, como a gente pode fornecer uma jornada bacana para ela dentro das empresas, né, pelo período que elas forem ficar, seja 1 mês, 3 meses, 10 anos, e como a gente consegue apoiar principalmente as lideranças que estão ali no front, né, na linha de frente, a darem esse apoio para os colaboradores, né, a de fato fornecerem um ambiente saudável, psicologicamente seguro, né, que a gente vai comentar um pouquinho mais aqui durante o nosso bate-papo. Então, eu acredito que nós, enquanto RHs, temos que estar muito atentos ao nosso contexto, ao que a nossa empresa precisa, ao que os nossos colaboradores necessitam hoje. É muito importante a gente participar desses eventos, ler, né, quais são as tendências, mas é muito importante a gente aterrissar para a nossa realidade. Não faz sentido eu ficar buscando informações e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né, do que eu estou vendo ali no mercado, eu copiar e colar para a minha empresa, sem levar em consideração o meu contexto, para quais pessoas que eu estou pensando aquelas soluções, né? Então, eu acho que, dado o pontapé inicial aqui, tudo que a gente for trazer, né, que vocês levem como insights para vocês ponderarem o que faz sentido ou não para a realidade dos colaboradores e do negócio que vocês estão inseridos. Acho que uma provocação inicial aí, Tice e Cris. Muito bom. E eu fiquei pensando, nossa, a Thay, que é de empresa de inovação, vai dizer que existe um negócio do outro planeta, de Marte, para gente. Não, bota os pés no chão, meu povo, porque parece que os desafios são. E aí, eu não sei, eu fico pensando que talvez a gente está faltando fazer o dever de casa, aquilo que era já para ter feito, para ter cuidado, para ter olhado, né? Com aquele arroz e feijão básico, bem feito, bem né? feitinho, que a gente não tem feito. Mas vamos entrar nesses desafios aí, né? Cris, o que tu pensas dessas mudanças? Assim, a Thay estava falando aí, né? Eu voltei um pouco na minha história, né? De fato, as coisas não acontecem assim na virada de um ano, da noite para o dia, mas às vezes eu percebo que a gente vai perdendo um pouco dessa sensibilidade, né? De muito que se tem a fazer, muita informação, né? A toda hora, a todo momento. A gente está na era de que talvez não seja tão importante, nunca foi, nunca pensei que fosse assim, mas muito mais agora. Não é tão importante ter todas as respostas, mas aprender a fazer as perguntas, né? Aprender a usar a informação que chega, tudo que vem até a gente, os modelos, os exemplos, as novas ideias, né? A tecnologia é interessantíssimo, mas como utilizar isso de uma forma inteligente, né? Mas eu fiz uma retrospectiva aqui dos meus 20 anos aí de atuação em RH, e aí concordo com a Thay que é um processo de se implicar, né? Cada vez mais se perceber dentro da sua realidade o que faz sentido,
né, dentro da cultura, do ambiente em que eu estou inserido, dentro daquilo que é valor para mim também enquanto profissional, porque eu primeiro preciso me implicar. Às vezes o profissional está até desconectado com aquela organização que não comunga com os mesmos valores, e ali já não, nada de ação que você vai construindo vai fluir tão bem se você não se implicar antes, né? Então, eu acredito muito nesse lugar de sujeito ativo, seja um profissional no papel de liderança, mas também nós RHs, né? Acredito que tem um público grande aqui de RH, né, ansioso para entender qual é a solução mágica. Nós não temos uma solução mágica, mas a gente vai trazer grandes reflexões aqui nesse momento, mas principalmente olhar primeiro para a gente, né, enquanto profissional, entender em que lugar a gente está, o que compactua com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita, para seguir adiante, né? Acho que foi o que eu mais aprendi durante a minha trajetória profissional, e eu acho que é uma das grandes pautas que eu quero trazer aqui hoje, né, nesta noite de reflexão. Boa. E Ellen traz aqui no comentário, talvez para a gente, ainda nesse pontapé inicial do nosso papo, se a gente pudesse pincelar vocês veem como o maior desafio desse ano, que pode ter sido ano passado, né? Mas que vocês, olha, isso aqui é uma questão, é chave para até desenvolver outros processos, para a coisa tomar, talvez nas empresas que vocês estão, ou aquilo que vocês veem enquanto mercado de uma forma geral. O que vocês acham? Thay? Boa. Olha, eu acho que é bem complexo, né? A gente pincelar só mas se eu pudesse trazer um pouco nesse contexto do que a gente falou, de muitas informações e afins, eu acho que é a questão da priorização, assim, né? O que vai ser primordial para o RH? É engajamento, é saúde mental dos colaboradores, é eficiência operacional, é custo, é turnover. Então, eu acho que um dos maiores desafios para o RH é essa questão da priorização, não só desse ano, né? Mas eu vejo ainda mais agora com essa questão de tecnologia, inovação, IA. O RH tem que ser digital, né? Tem que estar super atualizado, mas também tem que olhar para as pessoas. Então, para mim, hoje, essa questão da priorização, o que de fato é importante e primordial para você agregar valor para a empresa que você está e para os colaboradores que você atende. Eu colocaria esse como principal e maior desafio para nós. Acho que é ter um autoexame bem acurado para saber que passos dar, né? E eu aqui do meu lado, né, no sentido de estar na assistência, né, enquanto psicóloga, aqui, enquanto head aqui do pessoal do time de psico, né, eu tenho meu olhar enviesado, é lógico, né? Quando eu estou do lado de cá, talvez Cris também compartilhe um pouco, recebendo as queixas, recebendo, né, o que pessoalmente, como as pessoas estão nesse momento lidando, né, com a coisa toda. E eu vi recentemente uma atualização de uma estatística, de um dado muito importante, que antes da pandemia, vejam, né, existia entre 4 pessoas, pelo menos uma com transtorno ansioso, né? Minto, das 4, 3 com transtorno ansioso. E a OMS atualizou isso dizendo que isso deve estar 25% maior. Ou seja, ou a pessoa é ansiosa ou ela convive com um ansioso. Ponto, né? Ou ela é a própria. Então, acaba que trazendo esses desafios, né? Acho que voltados aí para a questão do trabalho, acho que de modos de gestão, né? De clima organizacional, como isso perpassa ali as pessoas, né? E os seus desafios do híbrido, dessa coisa de como é que está isso, enfim, acho que a gente ainda vive um momento de conformidade, ou seja, não está muito estabelecido as coisas, muita mudança ainda. Acho que isso tudo, né, atravessa. O que tu acha, Cris? Tice, ouvindo vocês, né, eu trago as minhas dores também da clínica, né, enquanto psicóloga atuante, tenho um público muito voltado para essas questões do trabalho, e de fato os números só nos assustam, né, vem aí numa crescente. Você estava falando aí do aspecto dos transtornos, né, em relação à saúde mental, e a gente também tem dados estatísticos de saúde ocupacional que, em média, em revistas comuns, como o Exame, né, nem artigo científico, se a gente for aprofundar as pesquisas, mas
em todas as notícias aí, a gente já tem recentemente que, em média, 38% dos afastamentos já se dão por alguma questão de saúde mental, né? Então, são números relevantes e cada vez vem crescendo, né? Muito se dá aí por uma situação que nós vivenciamos uma crise, muito se fala de pós-pandemia, mas essa pós-pandemia está passando, e esse tempo vai seguindo, né? Como a gente falou aqui, não é da noite para o dia. E será que mesmo foi consequência apenas de uma pós-pandemia, ou essa situação de crise trouxe à tona isso de uma forma mais relevante e abrangente? Ou a gente talvez não tivesse tantos dados, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, ainda tem omissão de muitos dados. As pessoas preferem considerar outro CID lá no afastamento, né? Conversam com o médico, tem medo, tem receio, porque não querem demonstrar vulnerabilidade, fragilidade, ainda se tem um tabu muito grande. Então, a gente traz dados alarmantes, mas que talvez ainda nem sejam reais. E aí eu acho que eu acrescentaria o que a Thay trouxe em relação à prioridade, olha para os números, né? Acho que uma das maiores dificuldades que os RHs têm ainda é tratar do aspecto subjetivo, mas hoje a tecnologia, a inteligência artificial, ela traz aí análise de dados que você já consegue ter um aporte de informações para que você consiga cuidar e entender do que é necessário dentro da organização que você está, no ambiente que você atua, né? Ele vai te dar um norte de qual prioridade que você tem ali no momento. Tá? Então, eu acrescentaria essa parte de análise de dados, usar a tecnologia para o nosso favor nesse aspecto, né? Por onde eu começo? Tá, e aí? São tantas frentes, tantas coisas, então vai para os dados, vai para as informações relevantes dentro da empresa que você atua. Acho que é um bom caminho, um bom começo. Eu não sei se isso faz sentido, mas eu tenho uma impressão, né? Eu fora de empresas, tá? Eu tenho uma impressão de que às vezes tem medo de se olhar para os dados. Como se vou mexer no vespeiro aqui, não vamos ver quantos atestados tem, não vamos entender isso, né? E aí acaba se adiando ou jogando para debaixo do tapete, né? Muitos processos aí que poderiam estar sendo olhados, cuidados, né? Vocês sentem isso em algum nível? Sim, sim. Eu acho que tem até um certo paradigma de RHs, talvez, né? Que a RHs gostam de pessoas, têm o foco em pessoas e tem uma certa aversão a números e dados, né? Então, eu acho que os próprios profissionais sentem essa dificuldade, né, de olhar, tá se falando muito de People Analytics, né, então as pessoas estão buscando até formações, não, eu preciso entender de dados e afins, mas como muito bem a Cris trouxe, hoje a gente tem diversas ferramentas que disponibilizam esses dados de uma maneira mais facilitada, né, você não tem que ser ali um engenheiro de dados dentro do RH, né, é muito mais entender qual a dor que você está buscando sanar, né, e utilizar os dados para, de fato, aportar um valor e sanar essa dor específica. Perfeito. E vocês sentem que, após feito uma análise acurada e temos ideia da dimensão, né, dos desafios, por onde começar? Pensando assim, né, para soluções. Liderança, escutar o colaborador. O que vocês pensam, assim, cultura, como coisa de clima, né, investigar o clima e tal, enfim. O que vocês pensam? Cris? Tice, eu sempre trabalhei com dois focos, né? Primeiro, ouvir, né? Assim, às vezes a gente fica ali propondo estratégias, planejando, na nossa perspectiva, na nossa visão de pessoas e de mundo, né? Por melhor das intenções, a gente vai buscar o que o mercado tem aplicado, como a Thay já trouxe, mas às vezes aquilo não é tão relevante, não é a prioridade para o teu ambiente. Então, escuta, né? Acho que criar espaços de escuta, e hoje a tecnologia também ajuda, depois a Thay pode nos auxiliar mais ainda nessa área, mas assim, criar espaços através de pesquisas ou presencialmente, né, canais de escuta, para que a gente perceba quais são as queixas, as dores, as inquietações, o que é que perpassa ali naquele ambiente para os colaboradores, mas principalmente estruturar a base, que é a liderança. Né? Como a liderança é o principal fator de influência para que as pessoas permaneçam ou não dentro de um ambiente organizacional.
A liderança é formadora de opinião, é estruturante para a cultura. Então, tudo isso perpassa uma liderança que saiba como lidar dentro daquele ambiente de forma saudável, de forma segura psicologicamente. Então, psicoeducar essa liderança, porque às vezes a gente traz esse lugar da liderança só como, parece até julgamento, acusação, né? Outro dia eu escutei dores dos líderes dizendo assim, tudo é comigo, né? Agora pronto, todos os problemas, até o problema da menina do RH, porque há muito tempo a gente vive de RH, mas ainda tem a menina do RH, né? Não, gente, gestão de pessoas é da liderança. Eu gostei de uma frase que eu ouvi, que o líder, ele não é o técnico do time, da equipe, o líder, ele é o capitão do time, ele está ali junto, colaborando, co-criando com o time. O técnico é o RH que provê ferramentas, pensa em estratégias, em soluções, mas ele não está no dia a dia, ele não está toda hora ali com aquela equipe. Então, eu sempre trago essa perspectiva de olhar para o RH nesse sentido de o RH ter ferramentas, utilizar-se, né, da tecnologia, da informação, mas ouvindo as pessoas, não a partir só da sua própria perspectiva ou do que ele pesquisa, e também preparar essas lideranças, né, orientar, entender, escutá-los também, tá? Co-criar com os líderes esse lugar de cuidar de pessoas. Né? Ninguém nasce sabendo disso. E muitas vezes, o que, é que eu percebo nas organizações? As lideranças, elas não são estruturadas, preparadas para assumirem seus papéis. Muitas vezes, dentro das organizações, elas vão crescendo e aí um bom técnico, um bom especialista acaba sendo promovido para ser um bom líder. E às vezes não se sabe nem se ele se identifica com aquele papel, né, com aquele lugar. Perfeito. Como que tu vê a liderança nesse desafio aí, Thay? Eu acho que esse ponto que a Cris trouxe do RH enquanto provedor de ferramentas e tecnologias, eu acredito muito nisso. Eu acho que tanto a liderança quanto os colaboradores são clientes do RH, né? E quando a gente olha para um comércio comum, né? O cliente está sempre no centro. Então, né? As lojas querem ouvir a opinião do cliente, querem cada vez mais personalizar a experiência daquele cliente, né? A gente tem quem aí como a Netflix, né? Você coloca lá, quando você abre a sua Netflix, já tem ali no início um menu, tá totalmente relacionado ao seu gosto, né? Ao que você gosta. Então, acho que é uma provocação legal para a gente trazer, né? Hoje aqui para os RHs, tentar personalizar ao máximo essa experiência através da escuta, através da cocriação, como a Cris muito bem colocou, né? Porque você só constrói algo minimamente viável e que seja adequado para aquela pessoa, ouvindo as necessidades dela, né? Senão você vai fazer algo que faz sentido só para você. Então, é fazer um RH muito mais de fora para dentro, né? Do que de dentro para fora. E falando especificamente aí da liderança, eu ouço também muito o que a Cris trouxe, né? Essas dores dos líderes deles, né? Agora tudo sou eu, tudo é comigo, né? A gente sabe que em muitas empresas os líderes também estão muito presos à operação, então além de fazer a gestão das pessoas, eles ainda têm que entregar resultados, né? Eles estão ali no dia a dia, trabalhando. Então eu vejo o RH muito como um apoio desses líderes, né? De fato, o papel de gerir as pessoas é de responsabilidade da liderança, mas e o RH, o que ele pode fazer enquanto apoio para esse líder, né? O que ele pode pesquisar de tecnologia para ajudar no dia a dia desse líder, trazendo alguns cases mais práticos e reais, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma ferramenta aqui na Golká que a gente utiliza, que é um termômetro de humor. Hoje o nosso cenário está totalmente remoto, é bem similar até ao que a Estar Bem tem no aplicativo aí, né, para quem tem acesso. Então, como a gente está num cenário 100% remoto, eu não vou encontrar, né, aquelas pessoas todo dia, eu não vou passar pelo corredor, eu não vou ver que a pessoa estava com uma expressão diferente, talvez, né, uma pessoa que é sempre autoastral, naquele dia ela estava com uma expressão mais fechada. A gente acaba perdendo um pouco isso no remoto, né, essas coisas que são mais sutis. Então, aqui a gente tem uma ferramenta, né, que os líderes têm acesso e que todos os colaboradores respondem, que é esse termômetro do humor. Então, uma coisa bem básica ali, a pessoa entra na nossa ferramenta, ela coloca como ela está se sentindo naquele dia. E aí vai de uma escala de muito triste até muito feliz. E aí, quando as pessoas colocam ou muito triste ou triste, acaba chegando uma notificação pro líder
e para o RH. Então, a partir disso, a gente já conseguiu identificar diversas questões, né? Isso que é muito legal. Então, a gente consegue ter uma atuação mais efetiva e rápida, porque não adianta eu saber que a pessoa passou por uma dificuldade pessoal, talvez, que acaba impactando diretamente na produtividade, no dia a dia dela, lá no one-on-one, depois de um mês que aquilo já aconteceu, né? Então, eu não consigo apoiá-la de uma maneira adequada ali enquanto aquela situação está ocorrendo. Né? Então, acho que esse é um exemplo legal de trazer, né? Como exemplo prático, é uma ferramenta bem simples, né? Pensando em investimento financeiro, eu sei que existem realidades de RHs que são mais complexas, que não têm um investimento financeiro, mas assim, você pode fazer um Forms, né? E rodar um Forms ali uma vez por dia ou 2 vezes na semana, dado a realidade de cada negócio, né? Mas aí não tem nenhum investimento financeiro e você vai ter o mesmo resultado, né? Conforme eu brinco, né? Que quando a gente pergunta, normalmente as pessoas respondem. Elas Boa. respondem. Então, assim, né? É uma iniciativa simples e que acaba aportando muito valor, porque aí você consegue saber como a pessoa está no dia a dia, às vezes relacionado a um cliente que ela está tratando, ou alguma questão pessoal que ela está enfrentando dificuldade, e através disso aí a gente consegue ter uma tratativa mais eficaz, né? A gente vai sugerir que ela entre em contato com a Estar Bem e passe numa telepsicologia, ou a gente vai dar um dia de folga para ela, enfim. Dependendo do que ela estiver precisando, aí a gente consegue personalizar mais a experiência, porque a gente vai tratando de fato a necessidade daquele indivíduo, né? Então, eu acho que esse é um case prático, assim, que eu consigo trazer, né? Que é uma forma do RH apoiar a liderança e gerar impacto também lá na ponta no colaborador. Muito bom, Thay. Coisa simples, que não tem que inventar muita, né? E Não. que pode ser super potente aí. A Aline, fazendo uma pergunta aqui, que acho que tem a ver um pouco do que a gente está trazendo, como o RH pode perceber que o colaborador está em uma situação complicada, porque também existe, né, medo de expor o problema, de ser mal visto, até ser demitido, né, tem esse receio. E aqui a gente está, talvez, falando de segurança psicológica, né, que acredito que nasce ali dessa confiança, dessa segurança de si, poder falar, né, do seu erro, do seu momento, enfim, né. Cris, como é que você vê isso? Ai, gente, assim, é importantíssima essa pergunta, tá? Acho bem conectado com o tema, porque tudo que a gente vai falar de estratégias aqui, de soluções, de tecnologia, né, de práticas, vai perpassar esse ambiente, né? E o ambiente em que eu estou, é possível isso? Né? E aí, esse ambiente, ele precisa ser construído, tá? Entre as prioridades que nós temos, né, vendo a realidade de cada empresa, os RHs precisam entender que ambiente é esse, se é um ambiente seguro psicologicamente. E o conceito de segurança psicológica, ele perpassa exatamente esse lugar de confiança, mas nesse sentido de respeito mútuo, né, eu diria assim, eu gosto de resumir, né? Quem sou eu? Não vou tirar aqui a definição da autora que pesquisou, estudou muito, mas na minha humilde tradução, na minha vivência, é um lugar que você pode ser quem você é. E aí você, para ser quem você é a única possibilidade é ter um ambiente de confiança e de respeito mútuo. E esse ambiente, ele precisa ser cuidado. Então, o RH ele precisa entender através dos aspectos culturais, e aí, de novo, de dados, de pesquisas. Hoje não se fala mais, antes a gente falava de pesquisa de clima, era feito uma vez no ano, tinha um ranking, né? Não que isso não seja importante e relevante, que é interessante, tem muitos dados estruturados, né? Uma pesquisa mais elaborada, mas hoje a gente fala que cada vez mais a gente deve perceber as pessoas de forma frequente. Então, é fazer pequenas pesquisas pontuais, ouvir as pessoas periodicamente, para entender os impactos que aquele ambiente tem gerado. Né? Então, hoje se fala de NPS para o cliente, mas também para o cliente interno. A gente não faz mais só pesquisa de satisfação para o cliente externo, mas entendendo quais estão o nível de satisfação também dos colaboradores, né, dos líderes dentro da organização. Então, proporcionar, cuidar desse ambiente é um dos principais papéis do RH hoje, né, de estruturar isso, cuidar disso junto com as lideranças. É um movimento de
repensar a cultura, porque às vezes tem uma cultura um pouco mais rígida, um pouco mais tradicionalista, ainda daqueles 3 Cs de comando, cobrança, controle, e não pode errar, né? De quem foi a culpa. Então, acho que um dos maiores desafios é conseguir fazer com que as lideranças entendam isso. E lideranças que têm crenças enraizadas, que vêm de uma cultura que aprenderam assim na época industrial, né? É produtividade, não importa como, e fazer com que eles percebam que as novas gerações não estão mais voltadas para isso, e nem a nossa, né? Nem a antiga. É porque a gente precisou dar conta disso. Foi assim que foi ensinado, mas nunca foi saudável. Então, cuidar desse ambiente para que seja seguro psicologicamente é o primeiro, acho que, papel do RH hoje, tá? E aí é estabelecer o seu lugar de direito, de dizer, olha, eu preciso mediar situações, mas eu não posso expor as pessoas, e tudo bem se houver erro, e tudo bem, né? É psicoeducar todas as lideranças, principalmente a alta gestão. Então, é permitir, até porque as relações do ambiente de trabalho, elas perpassam isso, né? As trocas, ninguém faz nada sozinho. Então, se eu junto o papel que cada um tem dentro deste ambiente, é que eu construo equipes de alta performance que vão gerar os melhores resultados. Mas para que elas deem o seu melhor potencial, né? Elas ofereçam o melhor de si, elas precisam se sentir bem. Sem isso, a gente não vai conseguir extrair o melhor que tem das pessoas, né? Muito interessante. Cris, eu estava vendo uma iniciativa, uma grande empresa, falando sobre a coisa do pertencimento e tal, que eles estão. Isso está acontecendo em outras que eu sei, mas revendo, por exemplo, os benefícios. No que sentido? O que é que a Thay precisa? O que é que a Cristiane precisa? Ela precisa de um benefício de supermercado, disso, ou de academia, ou de usar para um curso de inglês, não sei. Então acaba que tem agora essa coisa mais aberta e múltipla, você recebe um valor e que você faz farmácia, você precisa ir para a farmácia, né? Então acaba a pessoa sentindo que a sua necessidade está sendo atendida, né? A partir daquele benefício que a empresa está cedendo, né? Tá, quer contribuir nessa parte? Você... Eu acho que eu vejo assim, o que a Cris trouxe, né? Eu concordo em número, gênero e grau. E essa questão da cultura, é importante a gente desmistificar um pouco isso com a liderança, né? Com o alto executivo aí, né? Com essa gestão que está lá na ponta. Porque a empresa não é um ser místico, mágico, né? Não é um indivíduo. A empresa não é um indivíduo, é uma somatória de diversas pessoas, de comportamentos, de símbolos, né? Então, assim, se a gente vai propor um termômetro de humor, como que isso vai ser tratado, né? Como isso vai ser visto pelas lideranças? Como essa informação vai ser recebida? Então, é muito daquilo do que a gente conversou do início, entender o contexto, né? E trabalhar isso com essa alta gestão. Então, às vezes, eles querem que a gente faça pesquisas, que a gente faça pulso semanal, quinzenal, com perguntas relacionadas ao dia a dia, a percepção da cultura, mas o que vai ser feito de fato com essas informações? Como essas informações serão tratadas? Né? Porque as pessoas, na maioria das vezes, vão responder, né? Então, como a liderança vai tratar isso? A liderança encoraja as pessoas a responderem. Quando as pessoas respondem, elas de fato têm as necessidades delas atendidas. Isso que vai definir o que é a cultura. Porque não adianta gente, eu posso falar para vocês qualquer ferramenta aqui, a mais tecnológica possível, se o ambiente não for propício, se não houver, de fato, um interesse genuíno em que aquela ferramenta funcione, ninguém vai engajar, ninguém vai responder o termômetro do humor, entendeu? Você pode ter lá 500 pessoas, que se as pessoas verem que estão respondendo, não acontece nada, ou são penalizadas por aquilo que elas respondem, elas não vão contribuir, não vão participar, isso de qualquer iniciativa ou ferramenta que a gente vier a discutir ou conversar. Pode ser a Estar Bem, né? Implementou a Estar Bem, tá lá a telepsicologia, e às vezes numa reunião isso vira motivo de chacota ou tem algum tipo de piada, as pessoas não vão querer utilizar a Estar Bem, né? Ou qualquer outra ferramenta que vocês colocarem.
Então é muito importante, acho que trazer essa reflexão, essa provocação para os líderes, né? Porque muitas demandas acabam chegando da alta gestão, né? Ah, eu vi isso aqui que tal empresa está fazendo, vamos fazer aqui também? Então, líder, vamos entender o nosso contexto, né? Você acha que cabe? Como as pessoas vão reagir? Vai ser bem recebido? Não vai? Para aí sim, depois de entender o contexto, a gente pensar nesse processo, né? Como vai ser feito. Acho que é uma segunda etapa aí. Tice, a Thay estava falando aí, eu lembrei agora, né, do que a gente trouxe aqui no início, né? Tem que fazer sentido para o ambiente que você está. Então, não sai aplicando essas ferramentas aí, copiando e colando, porque pode ser mais catastrófico, né, do que trazer soluções. E aí eu lembrei do projeto Aristóteles, né? Não sei se vocês aqui que estão participando já ouviram falar, mas é interessante, uma ótima fonte de pesquisa, que é um projeto Google, né? Que quem mais do que o Google para trabalhar dados e pesquisas, e eles queriam entender, né, como é que funciona uma equipe de alta performance. E aí eu lembrei desse contexto, porque ele traz 5 padrões, né, que eles identificaram aí dentro dos aspectos dos algoritmos das equipes que performavam melhor. E aí, segurança psicológica é primeiro lugar, porque precisa de fato ter esse ambiente, mas é através exatamente de um ambiente de confidencialidade, né, de interdependência, as pessoas perceberem que sozinhas elas não conseguem nada, então isso começa da alta gestão. Você vai precisar de todos os seus colaboradores para que dê resultado. Então, você vai precisar entender as diferenças, aceitar que cada um tem condições específicas, como a Tia estava trabalhando aí, até a questão dos benefícios, né? E todos têm essa interdependência, ninguém faz nada sozinho. A estrutura organizacional, ela é sistêmica, ela acontece nas relações. E aí, as pessoas precisam ter clareza do que elas fazem, dos seus papéis. Isso também, muitas vezes, nas organizações é muito esquisito de se ver, porque ninguém sabe quem faz o quê, e aí tem pessoas sobrecarregadas, outras subdimensionadas, né, se sentindo mal por poderem fazer mais e não estarem fazendo. Então, clareza nas estruturas de papéis, sentido do trabalho. Então, a Thay estava falando aí, eu lembrei, a primeira pergunta, o primeiro lugar de escuta é, gente, a gente está pensando em trazer essas ferramentas, a gente entende que isso é importante. Faz sentido para vocês? Isso está conectado com aquilo que vocês acreditam, porque o líder é que vai fazer a gestão de pessoas. Se ele não acreditar em RH, você não tem como continuar, tá? Mas é um despertar. É uma pergunta provocativa que vai gerar reflexão sobre sentido, né? E que impactos o nosso trabalho gera para as demais pessoas, né? As pessoas, às vezes, perdem um pouco dessa conexão, muito pelo mundo atual de ter que entregar resultado num tempo hábil, e aí isso tem que performar desse aspecto, e você acaba focando muito na operacionalização do negócio, e quando você vê, você passou por cima de pessoas, de processos, né, que eram relevantes. E aí o sentido do trabalho, porque hoje se perdeu um pouco nessa questão de qual o sentido do meu trabalho? Se eu não me conectar com isso, eu não vou conseguir desenvolver uma liderança saudável que vai proporcionar um ambiente de segurança psicológica, né? Então, achei importante a gente trazer isso aqui. É uma pesquisa interessantíssima, hoje tem acesso aí também em português, tá? Já tem tradução. Então, vale a pena a consulta, tá? Tem grandes insights aí com essa pesquisa. Bom, vale a pena se debruçar e pensar o seu próprio contexto, né? Acho que esse é o recado da noite, né? Pensar o próprio contexto. A respeito da coisa do remoto, né? Não só do trabalho remoto, que tem pessoas que estão híbrido, que estão, dependendo do seu contexto presencial, né? Cargos operacionais, enfim. De toda forma, a gente está aqui online, né? Isso tem sido a tônica, né? Do nosso até aprimoramento pessoal, formações pessoais, é tudo online, né? A forma de pagar a coisa é online, enfim, né? Isso tem se intensificado e a pandemia deu esse boom aí. Então, desde a parte educacional até a parte do próprio trabalho, né? Vocês veem impacto, né? Pegando a Cris, que né, acompanha diversas empresas, e a Tayna Golká, que está praticamente 100% todo mundo na sua casa, um do outro lado do mundo, ou do país, sei lá onde que estão os colegas, né? Como vocês veem isso, assim, hoje, né? Depois de alguns anos de pandemia?
Quer puxar, Cris? Você que tá, acho que tá mais no seu contexto, e depois eu trago um recorte da Eu Golcar. estava falando hoje que meu dia foi típico, né? Eu fiz um atendimento de 13 lideranças no dia só, isso só foi possível por conta da tecnologia. Então, que bom a tecnologia, né, nesse aspecto, facilitou muito a comunicação, abriu muitos canais, possibilidades, mas, novamente, né, acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, tudo é uma questão de equilíbrio, e saber a funcionalidade de cada coisa, né? A gente na psicologia fala que as emoções também são assim, a gente não tem emoção boa nem ruim, a emoção ela tem sua funcionalidade. A gente precisa entrar em contato, saber qual a função de sentir aquela emoção para saber regular. Da mesma forma eu compreendo o mundo virtual, tá? Mas um cuidado maior, a gente precisou se adaptar no momento de crise, né? A gente juntou várias gerações, umas que já tinham facilidade, outras com muita dificuldade de acessar a tecnologia, e a gente teve que dar conta numa situação de crise. E a gente cuidou do pós, né? A gente deu conta do que isso trouxe na nossa vida, a gente tinha ambientes que proporcionaram isso de uma forma adequada, a gente tinha estrutura, as empresas cuidaram disso. Até vou te ouvir um pouco, Thaís, que você já vive essa experiência enquanto empresa internamente, porque na época em que eu vivi, as empresas tiveram que fazer, tiveram que dar conta e todo mundo teve que se adaptar. Mas nós tivemos, sim, alguns prejuízos por não ter sido estruturado de uma forma planejada, né? E aí isso confundiu o público, né, de casa com a parte de trabalho, e isso desequilibrou mais ainda o que é pessoal, o que é profissional. Eu não tinha toda uma condição e estrutura para atender naquele espaço, né, para ter aquele recurso, e eu vi também um pouco mais de falta de limite, né? Como eu tenho acesso ali todo o tempo, toda hora, e ninguém vê, eu posso estar à disposição a qualquer hora. Então, a sensação que se tem é que não respondeu uma mensagem agora, estava fazendo o quê, né? Porque a gente ainda tem uma crença muito de controle e cobrança. A gente fala muito assim, eu quero o resultado, não importa se você está fazendo em quanto tempo, mas hoje a gente ainda tem uma cultura muito forte, principalmente nas gerações em que isso foi aprendido que tinha que ser assim. Então, eu ainda vejo um choque e eu acho que a busca é o equilíbrio. Eu, na minha opinião, acredito muito nessa forma híbrida. Eu acho que a gente precisa ter alguns momentos presenciais, e ter um desafio grande de engajamento e cultura, porque para quem já está no time, ok, você já conhece como é que funciona as coisas na empresa, mas para quem está chegando, né, se sentir pertencendo àquela organização, àquela instituição, é um desafio maior. Perfeito. Perfeito. Como que está sendo aí, Thay, esse momento da Golcar? É um desafio constante, né? Eu acho que o que a gente falou lá no início da questão da infosificação, da priorização, isso reflete muito no dia a dia das pessoas também, né? Então, hoje, eu, enquanto ser humano, né? Eu tenho as minhas prioridades. Não, eu tenho que ser fitness, aí eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que ser uma boa profissional, mas tenho que fazer inglês, eu tenho que, né, manter minha rede de amigos ativas, eu tenho que sair para me divertir. Então, assim, a gente também tem muita dificuldade de priorizar o que de fato é relevante para nós, né? A gente é bombardeado de informações a todo momento. Então, assim, de ambos os lados, né? Como a Cris bem trouxe, é uma relação sistêmica, então se reflete muito o que passa. Não existe, né, essa divisão da vida pessoal para a vida profissional, né? A gente não vira uma chavinha. E aí, nós, enquanto RHs, estamos nesse dia a dia lidando com essas questões relacionadas à organização e também às pessoas, e aí a gente tem que ter aquela gestão ambidestra, né? Olhar para o futuro, né, ver o que é importante ser implementado, mas cuidar do hoje, do dia a dia, de como as pessoas estão, né, trazendo assim exemplos práticos. Eu acho que é importante, não só da Golcar, mas do que eu venho pesquisando e vendo, né, com relação a essa questão do esgotamento profissional, dessa fadiga virtual que de fato existe e é real. É muito importante nós, enquanto RH, estarmos atentos aos nossos líderes, né, como a gente já bem trouxe, mas também treinar o olhar dessa liderança, né? Então, quanto os nossos líderes estão preparados para identificar
possíveis sintomas, né, de um burnout, de um quadro de depressão ou de ansiedade, né? O quanto eles estão atentos a esses sinais, o quanto eles sabem sobre essas temáticas e o quanto até as próprias pessoas sabem sobre essa temática, né? Antigamente a gente tinha um tabu, assim, né? Não vamos falar de depressão, né? Não vamos falar de suicídio, mas é muito importante falar sobre, porque talvez nem eu mesma saiba identificar esse cenário, né? O que eu estou passando. Então, eu acho que isso é um papel super relevante do RH, trazer essa temática para dentro da organização, treinar tanto os líderes quanto as pessoas para se auto-observarem, para se conhecerem um pouco mais, né? Algumas outras questões relacionadas a essa priorização de tarefas, eu acho que isso também reflete no dia a dia das lideranças, então é importante que os líderes saibam delegar tarefas, então nós, enquanto RH, podemos apoiá-los nesse sentido, né? O que é prioridade? Né? Será que as pessoas estão com as atribuições bem definidas, bem distribuídas, né? Não tem pessoas com mais atribuições do que outras? Isso também é um papel do RH, né? E é um papel super estratégico, porque quando você consegue apoiar um líder para que ele faça uma boa distribuição das atividades, isso reduz os níveis de ansiedade, né? As pessoas conseguem trabalhar menos, né? Conseguem entregar resultados melhores, incentivar também pausas, né? Então, nesse cenário totalmente remoto, quanto na comunicação interna ali é incentivado, né? Faça o seu horário de almoço, cumpra o seu horário de almoço, né? Levanta para tomar um cafezinho, uma água, vai lá fora, olha pela janela, desce para dar uma volta com seu cachorro. Quanto isso também é incentivado, isso é bem importante e às vezes as pessoas, de novo, né, estão ali tão no piloto automático que não se recordam, né? Nem existem essas pausas. E no presencial isso acontece de uma maneira muito natural, porque se eu estou passando ali no corredor, né, eu encontro a Tice, nossa, quanto tempo que eu não te vejo, aí pronto, já fica 5 minutinhos ali, volto, depois eu encontro a Cris em outro corredor, tomo uma água, levanto, vou ao banheiro, e no ambiente do home office isso se mistura demais, né? Às vezes eu converso com algumas pessoas que falam, eu tô indo para a 5ª reunião direto, nem levantei da cadeira. 5 horas, assim, direto, sem levantar da cadeira, falando até ergonomicamente isso é prejudicial, né? Mas no ambiente presencial a gente acaba fazendo isso. Então, por que não trazer isso pro remoto, né? Então, fomentar também essa questão de acesso a técnicas de meditação, de relaxamento, buscar parceiros como a Estar Bem, né, para promover essas técnicas, trazer esses debates, essas temáticas para dentro de casa. Coisa simples, monitorar quantidades de hora extra que as pessoas estão fazendo, né? É importante, às vezes você está vendo sempre a mesma pessoa ali, mês a mês, né? Alguma coisa, algo de errado não está certo, né? Como diz aí na internet. É importante ser revisto, não negligenciar também períodos de férias e afins. Então, assim, são detalhes que no dia a dia a gente pensa que podem não surtir impacto, mas quando essas pequenas ações somadas, elas acabam trazendo um resultado muito efetivo. Muito bom. Eu tenho visto uma tendência até de ter manuais dizendo assim, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp, quanto tempo é tolerável se responder? Ou um e-mail, porque senão fica aquela coisa assim, aí entrou, preciso, não. Aí assim, e-mail, não, 5 horas para a resposta. Aí Slack, né, 1 tarde, 6 horas. Aí, se for mais urgente, um WhatsApp. Então, um WhatsApp em 1 hora. Se for muito mais urgente, ligue para a pessoa. Então, sabe, um manual estabelecendo algumas coisas. Boas práticas, né? Umas boas práticas. Reunião, tempo de reunião sendo reduzido, no sentido de que não precisaria ser 1 hora, mas 40, 30 minutos, né? Para evitar aí o que seria uma troca de mensagem, não precisa fazer uma reunião, né? Acho que são realmente boas práticas e acho que resgatando tudo que as meninas já estão colocando aqui, tão importante, veja o contexto, veja o que é prioritário, isso pode ser um ponto, um calo do local onde você atua, né, RH, ou não, ou é uma outra via aqui que você vai precisar cuidar, né? Total, Tice. E até
complementando aqui para que a gente já está seguindo aí para o final, sim, na internet, gente, principalmente agora com a questão do chat GPT, né, trazendo um pouco dessa questão de tecnologia e inovação, vocês têm uma fonte inesgotável de sugestões. Então, assim, o importante é que vocês façam o diagnóstico do contexto da empresa, do negócio de vocês. Quando vocês identificarem qual é a dor principal, seja engajamento, seja o home office, seja a questão de segurança psicológica, aí vocês podem utilizar, né, o chat GPT, coloquem lá, no cenário X e Y, quais possíveis alternativas eu poderia seguir? E aí ele vai te dar um menu de opções, e aí vocês conseguem adequar para a realidade de vocês, mas eu acho que o ponto de partida, de fato, é esse diagnóstico, ouvindo as pessoas, as lideranças, tendo conversas, às vezes difíceis, mas transparentes com a alta gestão, aí os passos posteriores se desdobram talvez com uma facilidade um pouco maior. Muito bom. E talvez para fechar aqui, pergunta do Douglas. Em pesquisa recente foi apontado que o RH é a área que mais sofre burnout. Eu vi isso também. E o perfil de quem estava sendo mais vulnerável dentro dos RHs era mulheres, né, com filhos, né? Então um perfil ali que a gente talvez se identifique, né? O que vocês enxergam como alternativa para a área que cuida das pessoas se manter mentalmente saudável? Vou começar, Cris. Cuidando de quem cuida. Né? Essa pergunta é chave. Acho que meu lema hoje é assim: quem cuida de quem cuida, né? Então, assim, volta para aquela velha máxima da máscara de oxigênio, né? Você não dá conta de cuidar do outro se você não primeiro cuidar de você, né? Se você não parar para respirar, entender como você está, o que você vai extrair de si para o outro se você não conseguiu se cuidar, né? E eu acho que tudo que a gente trouxe aqui tem um ponto importante. Assim, vivi muitos anos em que a sensação que eu tinha, não sei se a Thay dentro da realidade onde você está, Thay na região, mas eu não acredito que seja regionalizado isso, mas assim, existe uma competitividade, parecia que existia uma grande concorrência, que os profissionais de RH tinham que aplicar as melhores práticas e quem era o melhor da vez, né? E hoje eu vejo cada vez mais acesso a grupos, né, a trocas, a situações de encontros em que isso tem se tornado mais frequente, mas não nesse viés de competitividade, mas nesse lugar de dizer assim, vamos juntos pensar numa solução. Porque sozinhos, né, assim, a gente precisa ser cuidado. E eu acho que trabalhar essa questão dos grupos de RH é uma boa fonte. Trabalhar enquanto indivíduo, né, faça psicoterapia, vou puxar a sardinha para o nosso lado, que é um processo de autoconhecimento, de percepção, de lidar com situações de crise, né, muitas vezes a gente vai só quando acha que está adoecendo, mas na verdade é bem-estar, né, e aí trabalhar essa questão do grupo de possibilidades, entender que você tem limites, que você sabe dizer não para aquilo que é importante, que é necessário, trazer aquilo que de fato é para você dar conta, que é seu e não é do outro. Precisa ter uma conversa e um diálogo muito assertivo com a alta liderança para alinhar expectativas, porque muitas vezes a gente vai aceitando tudo, vai fazendo, tenho que dar conta, e aí entra no processo de exaustão. Você não se percebe adoecendo, né? Então, entender os seus limites, entrar em contato com as suas próprias emoções, saber até onde você consegue ir. Eu acho que isso se dá através de uma ajuda profissional, de grupos, né, de outros profissionais que atuam também dentro da mesma área, nas regiões em que vocês atuam, tá? Eu acho que as trocas, elas são fundamentais. Tem até uma questão do coletivo, né? Nós vamos compartilhar das mesmas dores, e às vezes a coisa que parece complexa para mim, eu tenho uma solução ali do lado, né? Alguém já conseguiu trazer uma estratégia simples e objetiva que dá luz aqui ao que eu estou precisando naquele momento, tá? E olhar mesmo para a questão do que é possível fazer, gente, aceitar, né? Que nem tudo a gente dá conta e que tá tudo bem. A gente vai precisar seguir ali dentro de uma organização que também vai compreendendo isso, tá? Estar nesse lugar também é uma escolha e a gente precisa ter responsabilidade sobre essa escolha. Às vezes a gente trata a relação de trabalho aqui muito assim,
Parece que se eu não dei certo num lugar ou numa organização é porque eu não sou um bom profissional e eu me frustro. Às vezes é uma opção de escolha também. Fiz o que pude, não consegui, não tinha estrutura adequada, não estava alinhado com os meus valores, com a minha perspectiva de vida, né? Com aquilo que eu acredito de mundo, e aí eu vou recalcular minha rota, né? Vou repensar aqui. Acho que se acolher, né? Se perceber de uma forma imperfeito, né? Como todos nós somos. Eu acho que a Cris ressalta um ponto que é o dizer não, né? Eu acho que o limite pessoal, percebê-lo e cuidar dele, né? É talvez o pilar da saúde mental, né? Deixa eu me perceber. Thay. Olha, para além de tudo que a Cris trouxe, Douglas e todo mundo que estiver participando aí, eu acho que é muito importante a questão da coerência, né? Então, assim, se você, vamos partir de um pressuposto que você está numa organização que, né, faz tudo isso que a gente comentou, fomenta pausas, né? Fala, não faz excesso de horas, levanta da cadeira, toma uma água, faz um exercício físico, faz terapia. Mas assim, o quanto que o RH também não está nesse piloto automático, olhando só para fora, né? Só comunicando as boas práticas e não vivendo. Então eu vi uma frase essa semana que eu achei super interessante, que é importante você se colocar na agenda para dar conta dela. Né? Então, assim, se você não tiver na sua agenda, se você não tiver as suas pausas, se você não fizer essas boas práticas todas que a gente já comentou até aqui, muito dificilmente você vai conseguir dar conta de tudo que você precisa fazer. Né? Então, dado um cenário de que vocês já conhecem quais são as boas práticas, é importante que você seja coerente, que você também se priorize, né? De fato, efetivamente, busque ter aquela postura que, né, fomente a saúde mental, o seu bem-estar, que priorize as suas necessidades. E um segundo ponto, eu acho que a gente, enquanto gestão de pessoas, tem que tirar um pouco a capa de super-herói, né? Nós não vamos resolver tudo sozinhos. Então, muito partindo dessa perspectiva que nós estamos trabalhando junto com o cliente, traz eles para a mesa, né? A responsabilidade deve ser compartilhada, não é só do RH. Então, quando vier algo de cima para baixo, né, vamos questionar como que a gente pode fazer isso? Faz sentido? Não faz sentido? É prioridade? Dado aqueles outros 30 projetos, qual que a gente vai priorizar? Né? Questiona também, trabalha em conjunto. Na maioria das vezes, as pessoas que estão ali na operação no dia a dia, elas vão ter uma resposta melhor do que a nossa que está fora, né, desse contexto. Então, assim, traz os profissionais para construírem junto com vocês. Eu acho que isso também acaba distribuindo um pouco desse peso da responsabilidade de fazer dar certo, né, que muitas vezes fica em cima só do RH. E essa questão que a Cris trouxe de grupos, de apoio, de trocar com outros profissionais, eu também vejo que isso está numa crescente muito bacana, porque de fato, né, estão surgindo muitos grupos de RH, então se você não conhece nenhum hoje, procure. Depois, se quiser me contactar através do Instagram, eu consigo conectar vocês também com alguns grupos que eu participo, porque de fato isso traz um afago, porque você vê que não é só você que está naquela realidade, né? Sua empresa pode ter 5 pessoas ou 5.000, as coisas se repetem, né? Os cenários são similares e a gente consegue se ajudar muito aí. Através dessa rede de apoio. Acho que era isso. Muito bom, eu só tenho a agradecer, queridas. Que papo rico, né? Com muita coisa para a gente rever, estudar, anotar. Aprendi muito, agradeço demais a disponibilidade de vocês. Palavras finais? Que aí, Thay, já que tá na tela aí. Aqui, beleza, bom. Então, quero agradecer muito, me deixar à disposição, né, também ali nas redes sociais. Pode fazer o jabá aqui do arroba, Tice? Deve. A Cris já vai na onda. Então, meu arroba ali no Instagram é arroba Thay_Ortega, como está escrito o nome aqui. Então, fico super à disposição caso vocês queiram fazer outras perguntas, para que a gente possa trocar um pouco mais. Mas acho que a mensagem final é essa questão de observar o contexto, né, definir prioridades, o que de fato é importante para o contexto do negócio de vocês, ouvir as pessoas, dividir as responsabilidades,
né? E sermos um pouco mais gentis com nós mesmos, com os outros, né? Eu acho que é essa minha mensagem final aí. Quero agradecer muito, porque foi incrível o nosso bate-papo. Ai, gente, já acabou, é sério? Passa muito rápido. Obrigada mais uma vez. Foi muito bom aqui essa troca. Obrigada a todos que participaram aí. Me convide mais vezes, eu acho que a gente precisa de momentos como esses, né? Então, acho que estou à disposição aqui. Também, quem quiser aí me procurar para trocar mais figurinhas aí sobre o assunto, estou à disposição. Eu hoje atuo junto com mais 14 profissionais e 4 delas também vieram dessa área do mundo organizacional, né, dentro de RH. Então, nós continuamos aí levando saúde mental para dentro das empresas, né? Já tendo vivenciado um pouco mais isso, além do consultório. Então, a gente criou um grupo que chama Casulo, que é esse lugar de acolhimento, e underline Casulo, Casulo underline desenvolvimento, tá? Casulo underline desenvolvimento. E aí eu queria dizer para vocês assim que como eu desejo acolhê-los, né? E que essa primeira aceitação das suas limitações, mas também o reconhecimento das suas potencialidades, né? Se um dia você já teve dúvida, né, sobre o que é possível, sobre as suas forças, se reconecte com isso e entenda as suas limitações. Eu acho que é o principal caminho, né, para que a gente consiga construir um futuro ousado que o RH precisa. Muito bom, querida, mais uma vez. Me sinto muito honrada desse momento aqui. Que papo ótimo. E a gente fica por aqui, nesse mais um webinar da Estar Bem. Conheça a nossa solução de levar aí saúde integral para a sua empresa. Ficamos por aqui. Grande abraço, boa noite. Boa noite.